Olá, aqui é a professora Ana Paula do canal Desvendando Ideias. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nesse mês de abril, ainda, pegando o finalzinho do mês de abril, nós vamos começar a nossa aula, que é uma aula daquele bloco, de Geografia Física. No mês passado nós trabalhamos sobre litoral brasileiro, falamos sobre praias, e agora nós vamos falar sobre solos. Como se formam os solos? O que é solo? Será que a gente pode falar que é terra? Qualquer terra ali? Será que não rola algum pouquinho de química, algum conhecimento de biologia? Essa matéria aí, que faz parte da ciência pedologia, a ciência que estuda os solos, os diferentes tipos de solo, é uma matéria que pega todo mundo, principalmente os professores de geografia, não se enganem não. Então fica comigo até o final, que dessa vez você vai entender tudo certinho e vai sair bem na sua prova. Fica comigo. Para essa aula de solos, dessa área de pedologia, eu consultei diversos sites, porque tem muitos esquemas na internet também, muito didáticos, que ajudam o aluno a entender os processos que a gente pretende abordar. E também eu pedi uma ajudazinha a alguns canais de alguns professores mais experientes do que eu na área de geografia, como eu sempre estou citando aqui o professor Ricardo Marcílio, que ajuda muito até os professores mesmo a prepararem as suas aulas. E também eu já tinha algum material na área de geografia física também, um livro que é muito importante, é o livro Decifrando a Terra, que muitas pessoas utilizam, muitos cursos de graduação, praticamente todos utilizam esse livro quando um aluno de graduação vai começar uma disciplina de geologia, ou quando ele está numa área de geomorfologia costeira ou continental e quer recuperar alguns conceitos básicos, então ele recorre a esse livro Decifrando a Terra, do autor Wilson Teixeira, e tem diversos organizadores, tá? É uma verdadeira coletânea, muito rica, muito completa. Mas vamos ao que interessa, tá? No finalzinho tem os créditos, as fontes que nós utilizamos. E o que é o solo, Essa terra, o que é o solo, essa base física do espaço geográfico, essa relação homem-natureza, O que é exatamente solo, essa materialidade? O solo é a mistura, como está dizendo aqui no nosso esquema, de sedimentos com atividade biológica, tá? E esses sedimentos são fragmentos de rochas que sofreram intemperismo. Bom, todo solo vem de intemperismo, Vem desse desgaste, que pode ser um desgaste físico ou químico, tá? No caso, o solo vem de um intemperismo químico de uma rocha, tá bom? E esse intemperismo químico, ele vai ocorrer pela ação da água da chuva, pela ação dos ventos, tá? E a gente já joga para vocês essa diferença. Nos lugares mais chuvosos, o solo ele vai ser mais profundo, porque ele vai sofrer mais desgaste, tá bom? Agora, no caso de climas áridos e semiáridos, o solo ele costuma ser mais duro, costuma ser mais raso, como se o solo não tivesse uma profundidade maior, não tivesse desenvolvido muito. Bom, duas diferenças super básicas para vocês a partir já desse conceito de solo. Então, vamos seguindo. Parece besteira, mas eu coloquei essa imagem, desse bolo de chocolate bem repartidinho com as suas camadas, e eu faço a seguinte pergunta a vocês, Já que a gente está falando de solos, o que tem a ver um bolo de chocolate, uma torta, de qualquer sabor, com o tema da aula de hoje? Vocês têm que se acostumar ao seguinte, quando a gente vai falar de solos, quando a gente até fala das principais camadas da Terra, a gente vai sempre falar em camadas, vai falar em setores, e cada setor vai ter uma composição química, vai ter uma dinâmica que vai interferir em todas as camadas. Então, no caso dos solos, é a mesma coisa. Por exemplo, esse bolo. Esse bolo ele tem uma massa que parece ser de baunilha, tá? Tô chutando. E tem um recheio que é de brigadeiro e uma massa que é de chocolate. Depois tem um recheio que é de brigadeiro, uma massa de baunilha, um recheio e uma massa de brigadeiro, de chocolate. Então, cada camada tem um sabor, cada camada tem a sua composição química. E se a gente morde
esse pedaço de bolo de chocolate com várias camadas diferentes, a gente vai ter um sabor apenas, certo? Então, é assim que acontece com os solos. A gente vai ter cada horizonte, né, cada porçãozinha ali daquele solo que vai formar um perfil, vai formar um único solo, tá? E é claro que com a ação do clima, organismos, relevo, qual material de origem, o tempo, que são os fatores, né, os 5 fatores principais de formação do solo, né, que é essa pedogênese, né, a gente está falando de formação e constituição do solo, é que a gente vai entender que solo, né, a gente está falando e como funciona ali toda essa dinâmica. Então, tenho em mente que quando a gente fala de solo, a gente está falando dessas camadinhas aí, como se fosse um bolo de chocolate, tá bom? Agora, vamos ao que interessa. Rapidamente, naquele exemplo daquele bolo de chocolate, os fatores de formação do solo, né, dessa pedogênese. Agora a gente vai falar dos processos de formação. Quais são os processos e o que acontece em cada um deles. Aqui está nesse esquema bem explicadinho, aqui a gente abriu aqui uma imagem, né, com o perfil do solo, e aqui está dizendo o seguinte, né? Nós temos 4 processos: adição, transformação, translocação e remoção, tá? E eu vou ler alguns elementos de cada um deles. Na adição, a gente tem o material mineral e o orgânico, tá? E a gente tem energia, radiação solar, água e íons dissolvidos. E aqui, nesse processo de formação, a gente vai ter precipitações, gases atmosféricos, poeiras. Então, a gente vai ter a adição de todo esse material mineral e orgânico da radiação solar, precipitação ao solo, né? Olha a ação aí do clima, tá? E a translocação, né, que tem essas várias setinhas em várias direções. É o transporte de água e nutrientes, tá? Eluviação e iluviação de argila e matéria orgânica e íons. Acho que é clivagem, né, que está escrito aqui, de nutrientes. Então, a gente tem aqui esse processo de intemperismo, esse processo de erosão, de deslocamento, né, de todos esses materiais, né, água, nutrientes nesse solo, tá? Então, a gente tem a adição e a gente tem o deslocamento, o movimento. Vamos botar assim o movimento desses materiais no solo. Transformação. Transformação é o intemperismo e atividade biológica. É o intemperismo químico, tá? Principalmente. E remoções, né? Esse solo, para ele ser formado, essa pedogênese, ela não só recebe, não só movimenta, não só transforma esses materiais. A gente também tem a remoção de certos elementos, que é o quê? Material orgânico e mineral, energia, água, evapotranspiração, tá? Escoamento e percolação, íons, gases e nutrientes. Então, além da gente receber, de movimentar, de transformar, esse solo vai o quê? Ele também vai perder. Então, tudo isso faz parte da sua pedogênese e da sua formação. Perfeito, tranquilo. Agora vamos ao segundo ponto. A imagem ela é muito didática para mostrar a formação desses horizontes do solo, essas camadinhas desse bolo de chocolate aí. E como é que forma, né? Como é que se formam os solos? A gente sabe que o solo ele é sinônimo de terra, o solo ele é a junção desses sedimentos com essa atividade biológica, né? E o que são os sedimentos que eu falei no início para vocês? É a fragmentação dessas rochas, né? Mas, tá, o solo ele parte então de uma rocha, né? De uma rocha que fragmentada, né? Então, é a rocha-mãe, tá? E essa rocha-mãe, a ação dos agentes externos, chuvas, ventos, como está mostrando na figura, ela vai se desintegrar. Ela se desintegrando, você vai ter o quê? A formação desse material, de material orgânico, tá? E aí você vai vendo, né, como vai passando as 4 fases aí dessa figura, como esse solo vai se tornando profundo, né? Ele vai criando camadas. E esse material orgânico em decomposição, atividade biológica, ela forma logo o quê? O horizonte A. E essa rocha mãe aí, né, que vamos botar assim, que originou esse solo, vai só o quê? Vai só diminuindo, vai só reduzindo, tá? E aqui a gente tem dizendo assim na figura aqui embaixo, formação inicial dos horizontes do solo. Aí, um solo um pouco mais desenvolvido, a gente tem um horizonte O, essa parte superficial, que vai concentrar matéria orgânica, e a gente vai ter o horizonte A, B, C e a rocha-mãe, é o solo constituído. É claro que a gente vai ter outros tipos de horizontes, e cada um deles vai ter a sua função e vai interagir
enfim, nessa grande composição que vai formar o solo A, B ou C, entendeu? E aí tem muitos elementos químicos e a gente tem que recuperar muitas noções básicas de química, de biologia para a gente entender todo esse processo, mas o basicão é isso, tá? O solo, ele vai partir da fragmentação, da desintegração dessa rocha-mãe, e essa rocha-mãe, tá? Ela vai diminuindo, vai reduzindo, tá? Porque o solo ele vai se desenvolvendo e com a ação dessa fragmentação desses sedimentos com atividade biológica, né, que é esse material orgânico, sempre decomposição, a gente vai ter esse solo aí, a profundidade desse solo só aumentando e a rocha-mãe ficando lá embaixo, tá bom? Então, vamos seguindo. Muito interessante nessa dinâmica de formação dos solos, né? Eu apresentei para vocês de forma bem superficial os seus principais horizontes, tá? E aí eu falei, olha, solos nos lugares mais úmidos no início, eles são mais profundos, sofrem mais intemperismo. Já em áreas que quase não chove, eles são rasos, são duros. Bom, qual é a diferença, né? Será que tem isso na pedologia, os solos mais jovens, os solos mais maduros? Tem sim, só que a relação não é uma relação com o tempo. É diferente da gente. Quando a gente está falando de solos maduros, a gente está falando de solos com uma profundidade maior, que sofreu um intemperismo maior, tá? São os solos que têm mais horizontes. Os solos jovens são aqueles solos pouco desenvolvidos, aqueles solos rasos, tá? E a gente tem, nesse processo de pedogênese, a gente tem a rocha, né, recém-exposta, que vai sofrer, se ela sofrer erosão, vai ter essa formação do solo, e a gente vai ter o solo jovem, né, o solo raso, né, o neossolo, tá? E continuando esse processo, né, de composição dessa matéria orgânica, dessas atividades biológicas, a gente vai ter, entre o solo jovem e o maduro, a gente vai ter o solo intermediário, que é aquele solo pouco desenvolvido, tá? Que tem poucos horizontes. E o solo maduro vai ser aquele bem desenvolvido, o argissolo, tá? Diferente desse intermediário, o cambissolo, a gente vai ter várias e várias camadas. O horizonte A, E, B, C, tá? E até várias outras camadas até a gente chegar na rocha matriz, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? O solo jovem, quando a gente fala de solo jovem, é aquele solo pouco intemperizado. Quando a gente está falando de solo maduro, é aquele solo que está muito intemperizado e é muito profundo e tem muitos horizontes, muitas camadas, tá bom? Então, vamos seguindo. Chegou a hora da verdade. É a parte que a gente vai explicar qual é a função de cada horizonte, de cada camadinha aí desse bolo aí de solo, né? Bom, o horizonte O, que a gente tanto falou, né? O horizonte O que é aquele primeiro horizonte, tá? É onde a gente tem a matéria orgânica, tá? Tranquilo, perfeito. O horizonte A. No horizonte A é quando a gente tem uma camada assim mais escura, a gente tem ainda muita matéria orgânica, tá? Onde moram muitos seres vivos ainda. E como no esquema está dizendo aí, orgânicos, da matéria orgânica misturada com matéria mineral, tá bom? O horizonte B. O horizonte B aqui é mais arenoso, tá? Tá dizendo assim, mistura de areia, silt ou argila. Esse horizonte B ele é muito pobre ainda em matéria orgânica, tá? A matéria orgânica ela está muito concentrada no horizonte O e no horizonte A, tá? E é mais rica em matéria mineral, como a gente pode ver aqui. E o horizonte C? O horizonte C é quando a gente tem fragmentos de rochas não alteradas, tá? Que é como se fosse uma transição para essa rocha, para a rocha base, para a rocha matriz, tá? Ou rocha mãe, tá? Que é a rocha que dá origem, como a gente falou, ao solo. Bom, a complicação desses horizontes, né, é quando você... Aqui a gente não vai entrar muito em... A gente não vai fazer um estudo específico sobre cada solo, né? A gente vai mostrar características superficiais, porque é o que interessa aqui, até mesmo para esses concursos, até para professor, mas quem segue a área de pedologia e quem também tem uma visão geral na graduação, fica um pouco mais complicado porque você tem que resgatar alguns conceitos da química, você tem que realmente assim saber relacionar
certos conceitos, entender quais são os tipos de intemperismo físico e químico, e aí para você entender assim, poxa, por que um solo X é dessa forma, como ele se formou. Então o site da Embrapa, se você quiser se aprofundar, ele é perfeito para isso, tá? Ele é perfeito para você entender, para você estudar aquele manual, não precisa decorar tudo, os tipos de solo, mas para você depois chegar num lugar, não, olha só, esse solo se encontra nesse local e aí faz uma relação com o clima, faz uma relação com o relevo, com a atividade biológica, com a atividade humana que está sendo realizada ali, tá? Então é algo assim muito, muito complexo, mas quem quer seguir a área de engenharia, de agronomia, quem trabalha, tem sítio, trabalha mais nesse meio rural, essa área é perfeita para você se desenvolver, né? Desenvolver as suas habilidades, tá bom? Então vamos nessa. Apresentamos as noções básicas dos solos, da sua formação, a gente ainda nem chegou na parte dos tipos de solos, né? Que existe uma lista muito, muito grande, cada um tem a sua característica, mas antes da gente passar para uma lista assim até um pouco superficial, né? Dos tipos de solo, que essa aula é mais voltada mesmo para concursos, e a gente está focando aqui nos conceitos que são cobrados, a gente vai falar dos problemas que são enfrentados pelo solo. Só que antes da gente falar disso, né, a gente pode associar logo a erosão, né, intemperismo. A gente falou sempre de intemperismo químico e físico, que tem também o biológico, né? E a gente sempre está falando de intemperismo e erosão, mas antes de mais nada a gente tem que considerar que intemperismo, quando a gente fala de intemperismo, a gente está falando do desgaste da rocha, tá? Seja na sua composição física, química, seja também no aspecto biológico. Agora, quando a gente fala de erosão, a gente está falando de transporte, do transporte desses sedimentos, desses fragmentos dessa rocha, né? Que se desintegrou, que se transformou em sedimentos. E esse solo, né, a gente falando do solo em si, que passou por todo esse processo, né, para ser um solo, ele vai sofrer um problema, né, chamado lixiviação. Esse problema é quando a gente não tem a cobertura vegetal. Lembra que a gente falava de cobertura vegetal, que o horizonte O tem matéria orgânica, o horizonte A tem matéria orgânica, já o B não tem tanta matéria orgânica, aqueles horizontes. Então, quando a gente tem um desmatamento, a gente perde a cobertura vegetal, e a cobertura vegetal ela tem uma função, várias, né? E uma delas é reter esses nutrientes, sais minerais, para que essa água da chuva ela se infiltre no solo e mantenha, né, o horizonte O, o horizonte A fértil, né? Só que isso não acontece quando tem um desmatamento. Então, essa água ela escoa, esse solo é lavado, né? E isso acontece muito em deslizamento, né, de movimentos de massa, deslizamentos de terra. Então, a gente tem esse processo de lixiviação, tá? A gente não tem aquela cobertura vegetal para reter ali todos esses componentes que vão tornar, né, o solo fértil. Agora, a laterização é quando você tem o aumento da acidez do solo, tá? E isso acontece porque esse solo já está tão desgastado, esse solo já sofreu tanto com o processo de lixiviação que a gente vai ter a oxidação do alumínio, tá? E do ferro, causado pela chuva. Aquele solo ali vai estar exposto ali. E aí ele vai se tornar um solo muito mais ácido. Sendo um solo muito, muito ácido, com pH lá em cima, você não vai conseguir plantar determinadas culturas. Então você vai ter que passar por um processo, entendeu? Que nessa situação a solução de calagem, né? Eu vou usar o cal virgem para você vamos botar assim, amenizar aquela acidez, acabar com aquela acidez mesmo, para você poder plantar o que você gostaria de plantar, o que é propício para se plantar naquele solo, naquele local ali que você está tentando recuperar. Certo? Então, diferença de intemperismo, erosão, lixiviação, laterização. Vamos continuar. Eu acho muito interessante porque a gente estava falando ali mais da parte assim do intemperismo, né? Intemperismo químico, intemperismo físico, quando a gente falou de lixiviação, laterização e etc. Mas tem também os problemas que a gente pode detectar nos solos e que mexem, alteram a forma do relevo, tá? E aí é quando a gente olha para uma encosta, e essas imagens são muito correntes, né? Recorrentes, infelizmente, em épocas de muita chuva, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.
E quando a gente viu uns 2 anos, acho que uns 2 anos atrás, não, uns 2 anos não, ano passado, a desgraça, né, que aconteceu na cidade de Petrópolis, né, que é um município, Petrópolis é um município da região serrana, do estado do Rio, e agora faz parte da região metropolitana, né, então a gente vê, até nas grandes cidades mesmo, a gente vê essa ocupação desordenada, né, no solo urbano, em encostas, e a gente, em época de chuva, né, não tem aquela cobertura vegetal ali, então você tem muitos deslizamentos, né, muitos movimentos de massa ali. Isso tudo mexe, altera a forma do relevo. E quando a gente está falando assim mais de ambiente rural, né, digamos assim, a gente também tem outros tipos, né, desse tipo de alteração do relevo, que são as vossorocas, as ravinas, tá? As vossorocas, como está dizendo aqui na imagem, né, são fendas, né, exatamente localizando aí para vocês na imagem, são essas fendas enormes, tá? Que são abertas na superfície devido à ação erosiva, tá? Quando o estado de erosão forma a fenda, é chamada de ravina. Quando o processo erosivo aumenta, a ravina, temos as vossorocas. Então, as vossorocas, elas são muito maiores, tá? É um desgaste muito mais profundo do que as ravinas. As ravinas, elas geralmente têm uma largura e profundidade de até 50 centímetros, tá? E as vossorocas, elas se expandem, tá? E as áreas degradadas são de difícil recuperação, né? Então, você já vê aí nessa imagem, você já vê a profundidade dessa vossoroca e você já tem uma setinha ali apontando a saída do lençol freático, né? Para você ver o quanto essa erosão foi profunda, né? Que a gente consegue ver ali o lençol freático, né? Isso é muita coisa. Bom, vamos seguindo. Acredito que tenha ficado evidente, né? Mas se não ficou, eu vou recuperar aqui. O que de fato, né, um solo precisa ter para ele ser muito fértil? Ele precisa ter uma matéria orgânica, ele precisa ter sais minerais e ele só vai deixar de ser fértil, né, com a ação antrópica, né, nessa relação homem-natureza. E quais, assim, os 3 principais solos, não os únicos, tá, brasileiros, mas que podem cair na prova do Enem, que aparecem com frequência? Então, a gente tem o latossolo, tá, o latossolo vermelho, que é aquele solo bastante profundo. Então, se ele é um solo bastante profundo, ele é bastante desenvolvido, ele tem várias camadas, ele é um solo maduro, ele não é um solo jovem, tá? E a gente tem o nitossolo. O nitossolo, ele é originado pelo intemperismo do basalto, tá? E ele está muito presente no oeste paulista, Paraná. É um solo próprio para a plantação de café. E o massapê, ele é muito característico, muito encontrado no Nordeste, tá? Ele é um solo muito importante para a agricultura. E quando você estuda esses solos, você está em trabalho de campo, você precisa realmente saber a diferenciar, saber as características, porque em algum momento você olha para um perfil de solo e você acha que perfis diferentes, você acha, caramba, mas tem a mesma cor, né? Onde que está o elemento químico? Por que ele está com essa cor e tal? E aí isso já é um papo mais para o geógrafo, mais para quem trabalha na área de pedologia, né? Mas eu vou mostrar também para vocês o mapa, né, localizando esses solos. E outros, né, porque a gente não tem só esses. Então vamos seguindo. Mapa, né, e a Embrapa ela tem um mapa até mais atualizado, mas vejam nesse mapa a localização, a gente colocar os solos, né, a localização dos solos no território nacional, a gente vê, é claro, né, a gente está falando de natureza aqui, que é outra dinâmica, a dinâmica do meio natural, a gente vai ver que não respeita nenhum limite político, administrativo e nem nada. Mas olha que interessante como o latossolo, né, o quanto ele compõe a maior parte do território brasileiro, principalmente o litoral, né, pega a maior parte ali da região centro-oeste, né, sudeste, da região sul também, e o nitossolo, né, olha que interessante o quanto ele não é tão presente, né, mas bate ali com a descrição que a gente deu para vocês, né, ele está relacionado aí com a plantação com o ciclo, né, do café, e a gente tem outros, né? A gente tem gleisolos, né, que é esse azulzinho aqui que está mais assim para a região norte, né? E a gente tem o argissolo também, que é bem presente na região norte, muito presente também na região nordeste, e o planossolo, né? Que também pega ali a maior parte ali do litoral nordestino. E a gente tem o organossolos, né? Que é esse azul bem
um azul petróleo, né, que está bem ali na Amazônia, o vertissolos, né, e muitos outros. Então, se você tiver a curiosidade de saber as características, segue lá, pega lá o mapa da Embrapa, enfim, o site da Embrapa, perdão, que você vai ver ali a caracterização desses solos, tá? Muito interessante. Agora a gente chegou no momento que a gente vê como é que essa matéria, né, a matéria de pedologia, que a gente discutiu aqui, como é que ela é cobrada nessas provas, né, principalmente na prova do Enem. A gente pegou uma questão aqui do Enem de 2004 e eu quero mostrar para vocês o seguinte, a gente vai trabalhar questões do Enem e da UERJ. Prestem atenção, existem vários graus de dificuldade em torno dessa matéria, tá, de pedologia. Você pode encontrar uma questão muito técnica, cobrando sobre um solo, ou pedindo para você relacionar os fatores de formação, os processos de formação do solo. E você pode encontrar uma questão assim, até um pouco mal formulada, tá? Mas que tenta relacionar uma questão assim social com a parte ambiental. Tá muito nebulosa assim essa questão, mas vamos comentá-la para vocês verem como é que ela foi cobrada, né, indiretamente, né, no Enem de 2004. A grande produção brasileira de soja, com expressiva participação na economia do país, vem avançando nas regiões do Cerrado brasileiro. Bom, a gente está falando do Cerrado, a gente está falando da expansão da fronteira agrícola na região centro-oeste. Beleza. Esse tipo de produção demanda grandes extensões de terra, o que gera preocupação. Então, a gente está falando aqui de distribuição de terras, a gente está falando aqui de grandes propriedades, latifúndios, mas qual é a maior preocupação, né, em torno dessa questão? Vamos lá. Letra A, econômica, porque desestimula a mecanização. Errado, pelo amor de Deus. Vai exatamente estimular a mecanização. B, social, pois provoca o fluxo migratório para o campo. Nossa, vai ser maravilhoso você ter um novo fluxo migratório diretamente para o campo, porque não vai ser qualquer mercado de trabalho, né, qualquer profissional que vai trabalhar nessas áreas, tá? Claro que a gente tem uma hierarquia, né, vários níveis de escolaridade, mas você vai ter um investimento, né, então vai precisar de pessoas qualificadas para mexer naquelas máquinas, movimentar, então não é um problema. Climática, porque diminui a insolação na região, perdão. Nossa, que alternativa descabida, não faz sentido nenhum, tá? Se relacionasse isso com a questão do empobrecimento, da falta de fertilidade do solo, até aí tudo bem, mas não faz sentido. D, política, pois deixa de atender ao mercado externo. É exatamente o contrário, ela vai atender ao mercado externo e isso vai ser muito bom, tá? Então a resposta correta é a letra E, ambiental, porque reduz a biodiversidade regional. Afinal de contas, você está só centrando na plantação de soja, tá? Olha só como fugiu totalmente, não é bem uma questão de pedologia, mas vamos botar assim, uma pedologia escondida aí numa questão ambiental, né, digamos assim. Então, a resposta correta, letra E. Fácil. Agora vamos ver as outras. A questão é uma questão fácil, tá? Do Enem de 2011. E é uma questão que a gente trabalhou conceitos aqui em slides anteriores, então vou ler para vocês, tá? É um trecho do livro da Sandra Batista Cunha e do Antônio Teixeira Guerra, tá? Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos, e o capítulo é processos erosivos nas encostas. Então vamos lá. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, tá? Então a gente está falando aqui de transporte, que em última análise gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A gente está falando aqui dos processos de formação do solo, né? Transformação, translocação, remoção, adição. E, continuando, a erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Então, aqui a gente está falando até... Se a gente está falando desses processos de formação do solo, né, que pode remover, que pode adicionar, transformar a composição química desse solo, né, a gente está falando de erosão, também temperismo, mas vamos imaginar que se a gente não tem também uma cobertura vegetal, né, esse solo também ele pode ficar pobre, tá? E a gente pode passar pelo processo de lixiviação e, numa erosão mais acentuada, de laterização. O que a questão está pedindo?
A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. Nossa, olha quantos conceitos a gente já trabalhou aqui. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é, caramba, o que pode retirar essa cobertura vegetal, né? O que pode retirar? Seria a aração? De forma alguma. Aí vai ser uma técnica para você melhorar ali a qualidade do solo, não pode. Então, terraceamento? Não. Terraceamento ele vai evitar exatamente essa erosão nessas áreas muito íngremes, né? Então, principalmente para a plantação de arroz, não. Pousio? Também não, né? Que você esperaria ali aquele solo descansar ali, né? Rotação de cultura, entre uma cultura e outra, não. Drenagem? De forma alguma. Desmatamento? Com certeza, né? Com certeza. Desmatamento é que vai ser... Só que olha a forma como eles botam, né? A prática humana que segue do caminho contrário a essa solução. Aí você vai, se você não ler direito, interpretar direito, mesmo sabendo a resposta, você vai procurar a solução. Você pode achar que é uma drenagem, que é um terraceamento e até uma aração. Mas não. O que vai contrário à solução é o desmatamento, gente, a retirada dessa cobertura vegetal. E tendo essa retirada, a gente vai ter a lixiviação, solo pobre, a gente vai ter a laterização, tá? Então, a resposta correta é... do Enem é não tão recente, né? Mas é de 2011, tá? E é uma questão que ela é bem dificilzinha, tá bom? Ela é bem difícil porque ela mostra um gráfico com vários termos técnicos, tá? Que só para dizer, né, no final a questão só quer dizer o seguinte, olha, justifique aí por que a água é o maior fator de formação dos solos, tá? É o principal fator. Mas no gráfico não está evidenciando assim de cara que é a água. Está relacionando a vegetação, está relacionando o clima. Quando você relaciona, né, a precipitação com a temperatura, e quando você localiza as vegetações, quando você localiza aí, vamos botar assim, os domínios morfoclimáticos, né? E relaciona isso com o solo, tá? E a pessoa tem que conhecer, por exemplo, o que quer dizer uma zona de pó-desolização, tá? Que é um termo muito técnico. E eu diria para vocês o seguinte, a pó-desolização é quando você tem assim a migração do alumínio e da matéria orgânica para o horizonte B, tá? Mesmo que não tenha ferro, mesmo que tenha ferro, não tenha. Isso geralmente acontece em solos de restinga, tá? E aí, assim, tem outros termos, né? Como zona de halitização, zona monossocialização. Isso eu não vou explicar para vocês aqui, não vou nem entrar no mérito. Mas esse gráfico eu quero que vocês entendam o seguinte, que nas áreas onde você tem pouca chuva, onde você tem um clima árido, semiárido, o solo ele não é tão profundo. Se o solo não é tão profundo, ele é um solo jovem. Mas ele é um solo jovem mas não quer dizer que ele não é antigo. Ele é um solo jovem, antigo sim, na sua formação. Só que ele é solo jovem. E qual é o conceito de solo jovem na pedologia? É aquele solo que não sofreu muita intemperização, tá? E se a gente fala de deserto, a gente fala daquele solo muito arenoso, tá? Que não tem muitas camadas, que não é muito desenvolvido. Já na floresta tropical, onde a gente tem maior pluviosidade, uma quantidade maior de chuvas, né, que eu acabei de falar, a gente tem um solo com várias camadas, tá bom? Com vários horizontes. Aí o gráfico, né, está dizendo o seguinte, na segunda questão, o gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo, né, diversas variáveis. Aí eles restringem. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos principais fatores de pedogênese. Caramba, é isso que eles estão querendo da gente, entendeu? Então, assim, eles construíram um gráfico cheio de informação que o aluno é levado a interpretar, relacionar várias coisas, mas no final das contas eles dizem o que eles não mostraram claramente, que é a água que é um dos importantes fatores de pedogênese. Por quê? Aí vem as alternativas. Letra A. De clima temperado ocorre alta pluviosidade e grande profundidade dos solos. Exatamente o contrário que a gente falou aqui, né? O clima temperado, o clima desértico também, que é diferente do temperado, tá? Por favor, não tem pluviosidade, não tem alta pluviosidade. Então, o solo não tem essa profundidade toda, pode cortar. B. Tropicais ocorre menor pluviosidade, já corta isso, tá? Tropicais tem maior pluviosidade. Nem vou comentar o restante da alternativa. Alternativa errada. C. De latitudes em torno de 30 graus, ocorrem as maiores profundidades de solo.
visto que há maior umidade. Olha só, isso te levaria ao erro, tá? Latitude em torno de 30 graus. Eu acho que até menos, tá? Menor ainda, seria a latitude ainda menor do que isso. E outra coisa, a gente está falando de gráfica, ele colocou uma numeração em graus, mas lembrando que ele está falando de coordenada geográfica. Coordenada geográfica eu trabalho latitude e longitude, tá? Latitude é um ponto da superfície, a distância em graus, né? Tomando como referência a linha do Equador, né, horizontal, as linhas imaginárias que a gente divide o globo terrestre, e a longitude é qualquer distância em graus, tá? É a distância em graus tomando o meridiano de Greenwich, tá? Como referência, né, que são as linhas verticais, linhas imaginárias verticais, na posição vertical que a gente divide o globo terrestre. Nossa, se ele tivesse explorado um pouco mais a parte dos domínios morfoclimáticos e também dos biomas nesse gráfico, seria muito mais interessante, tá? E é difícil para o aluno idealizar, caramba, que latitude, que parte do mundo ele está falando que tem uma latitude em 30 graus, tá? Que eu posso relacionar, né? Que eu posso entender que eu posso identificar o clima, né, para saber se esse solo, se é clima tropical, se não é, isso é muito confuso. E foi construído de uma forma errada até essa alternativa para te levar ao erro, tá? E aí ele diz assim, de latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades do solo, visto que há maior umidade. Nossa, essa parte da maior umidade, de latitudes em torno de 30 graus, se você tivesse dúvida nessa alternativa, eu deixaria você esperar para ler as outras alternativas, mas essa eu já te digo de cara, já te disse que está errada, tá bom? A D, tropicais, a profundidade do solo é menor. Já corta isso, tá? Tropicais, a profundidade do solo não é menor, é maior. A resposta correta é a letra E, porque diz corretamente que eu tenho que de áreas de menor latitude, né, onde ocorrem maiores precipitações, eu vou ter a maior profundidade dos solos. E o que eu estou querendo dizer com menor latitude? É que eu vou ter clima tropical, eu vou ter a maior incidência, né, vou estar próxima ali da linha do Equador, eu vou ter a maior incidência de raios solares, eu vou estar na zona intertropical. Olha as zonas térmicas da Terra, né? Temperada, zona polar, zona intertropical, tropical, entenderam? Então a resposta correta é a letra E, porque disse corretamente que em menor latitude ocorrem as maiores precipitações e tem maior profundidade dos solos. E se eu tenho maior profundidade dos solos com maiores precipitações e menor latitude, eu tenho a água justificando corretamente como principal fator da pedogênese. Perfeito. Então, resposta correta é, vamos seguindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula assim bem direcionada para as provas dos concursos, né, Enem e UERJ. E é claro que existem outras questões mais técnicas que cobram os tipos de solos, onde eles são encontrados, mas os principais solos que são cobrados foram aqueles que eu mostrei para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Essa foi a nossa aula de abril e se preparem, porque a nossa aula de maio já está em andamento. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.